Igreja é tudo igual, o importante é você seguir a Deus e você estar em contato com Ele, porque doutrina varia aqui, mas o importante é que nós todos temos a crença em Jesus Cristo. Isso é mais importante, a placa da igreja não salva ninguém. Quantas vezes eu já ouvi sobre isso e as pessoas querem relativizar as diferenças, que são muitas, entre os cristãos. Mas nesse vídeo eu quero explicar para você o importante de se crer realmente na verdade da Bíblia, como isso faz diferença. Esse aqui é o canal Todavia, aqui a gente fala sobre assuntos contemporâneos ligados com a Palavra de Deus. Se você não conhece nada a respeito aqui do nosso canal, convido você a verificar as nossas playlists e também os nossos vídeos mais recentes. Sempre temos novidade aqui, uma vez por semana, pelo menos, fora os vídeos especiais, e eu quero convidar você a se inscrever. Considere se inscrever para você sempre receber notificações quando tiver um conteúdo novo por aqui. Bora lá então para o nosso vídeo. Hoje eu falo para você sobre um assunto que eu já tenho falado algumas vezes aqui no canal, as chamadas pressuposições. Todos nós temos um conhecimento prévio sobre algumas coisas. As pessoas têm ideias sobre Deus, sobre o universo, sobre o homem, e é justamente sobre o que nós vamos falar hoje. Como essas ideias prévias, essas pressuposições, elas afetam o fazer teológico. De maneira que grupos cristãos podem usar até mesmo a nomenclatura igual, o mesmo jargão teológico, a mesma expressão, mas por trás disso há entendimentos completamente diversos. Muitos cristãos também, quando falam sobre Deus, o entendem de maneira diferente, entendem o mundo criado por Deus de forma diferente e entendem o homem sob preceitos diferentes. Como pressuposições diferentes levam a entendimentos diferentes sobre essas três áreas: o homem, o universo e Deus. Agora é interessante que quando a gente fala de pressuposições, elas não surgem do nada. Elas surgem a partir ou da nossa experiência ou da tradição. Elas podem estar fundamentadas na filosofia, seja ela antiga ou contemporânea, ou podem sim estar fundamentadas na revelação, na própria Bíblia. E isso faz um mundo de diferença. Mas antes de eu continuar falando sobre esse assunto aqui, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Cada época tem um pensamento diferente. Cada época existe uma mentalidade diferenciada. E nós vivemos um mundo onde existe a chamada revolução digital. E isso também representa desafios para a igreja. Por isso, eu escrevi o livro Adventismo para uma Nova Geração, falando a respeito de como nós podemos manter a base bíblica e superar os desafios nessa época. É um livro dinâmico com muitos capítulos, mas todos eles curtinhos para facilitar a leitura e para que você também seja introduzido a temas muito importantes, assuntos contemporâneos que são discutidos hoje no dia a dia. O link para que você adquira está aqui na descrição. Você pode adquiri-lo por uma promoção muito especial. Aproveite! Então, quando a gente fala aqui da natureza do ser, no caso, se referindo a Deus, a gente está falando de ontologia. Quando a gente fala aqui do mundo como um todo, o mundo físico, a gente está falando de cosmologia. E quando a gente fala do homem, a gente fala de antropologia. Nem sempre eu vou usar aqui nesse vídeo essas nomenclaturas mais técnicas, mas só para situar aqueles que gostam de maior precisão e que estão estudando alguma coisa na área acadêmica ligado a essas três áreas aí. Para cada uma dessas áreas, eu vou buscar então mostrar o que três grupos pensam a respeito delas. Um primeiro grupo é a teologia católica clássica, e aqui eu vou condensar basicamente as contribuições de Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Depois nós vamos falar do mundo protestante clássico, e eu vou me deter aqui àqueles autores que são protestantes magisteriais, como Lutero, Calvino. Eu não vou citar muitas obras de nenhum desses grupos, mas vou tentar condensar mais ou menos uma compreensão básica do que eles apresentam sobre esses assuntos aí. E o terceiro grupo são os pioneiros adventistas, o que eles compreendiam sobre essas mesmas três áreas. Quando a gente fala de ontologia, vale dizer que boa parte da ontologia católica clássica é baseada em modelos anteriores, especialmente ligados com a filosofia grega clássica. Muitos dos conceitos ontológicos dos gregos, ou seja, dos conceitos relacionados à natureza do ser, foram importados para a teologia clássica católica. E isso vai se tornar durante muitos séculos a base teológica comum, de maneira que até mesmo hoje em alguns ciclos contrariar esses conceitos é considerado uma heresia brava, mas a gente vai ver depois a diferença desses conceitos com aquilo que realmente a Bíblia ensina. Mas eu preciso então, para termos de comparação, mostrar o que esses autores gregos acreditavam. E aqui eu vou fazer um breve resumo, destacar
apenas alguns pontos e citar algumas obras, sem me deter em pormenores. Senão, a gente teria que fazer um vídeo especificamente sobre isso, e não é aqui o objetivo. Então, para aqueles que têm uma leitura mais aprofundada em filosofia, eu peço perdão porque muitos aspectos vão ficar de fora. A minha ideia aqui é fornecer apenas um termo de comparação. Por isso, eu vou falar de forma panorâmica, sem me ater a minúcias do pensamento grego. De acordo com Platão, o ser é imutável, sempre idêntico, não gerado agora e muito menos no futuro. Ele está em constante equilíbrio, ou seja, ele é inamovível e vive sempre em repouso. De acordo com o pensamento desse filósofo, quem fez o homem não foi o Deus Supremo, esse Deus que não se move, mas um demiurgo, um Deus derivado dele, um Deus, portanto, menor. Então ele pega essa hierarquia do panteão romano e ele situa acima dela esse Deus Supremo. E mesmo o demiurgo está acima desses outros deuses. A ordem seria o Deus Supremo, aquele que não tem nenhuma relação com a criação, o demiurgo, depois os outros deuses e os seres mortais. Ainda para Platão, o conceito de tempo é fundamental para a compreensão do ser. Aristóteles também fala que o tempo é não gerado e ele possui uma relação com o movimento. Considerando que há um tempo periódico e um tempo infinito, há coisas que são no tempo, portanto, sendo medidas pelo tempo, ao passo que também há coisas eternas que não estão no tempo e não podem ser medidas por ele. Então aqui a gente percebe claramente o conceito de eternidade como sendo algo fora do tempo. O que está no tempo é finito, pode ser medido por ele, mas aquilo que está além do tempo é eterno e não tem nenhuma relação com ele. Então, se a gente fosse perguntar para Aristóteles como ele enxerga o ser, ele definiria que ele é infinito, que está fora do tempo, portanto é atemporal. E algumas características daquilo que é infinito. É uma substância e princípio, não sucede nas coisas sensíveis, é incorpóreo, inamovível e fora de toda mudança, anterior às coisas que estão no tempo, nunca existe em potência, somente em ato. Lembrando que, para Aristóteles, essa questão da potência pode ser definida como aquilo que ainda não se concretizou, que é incipiente, e aquilo que está em ato é aquilo que já atingiu o seu potencial, que já cumpre a razão pela qual existe. O infinito também não possui magnitude, porque não há proporção de um infinito a outro infinito. Ele é invisível e impassível, capaz de originar o movimento primeiro, movendo-se além das coisas. Ele é identificado como ente ou uno. Ele é necessário como causa, porque sem algo eterno, nenhum movimento seria iniciado. Todos esses conceitos gregos são muito filosóficos, muito pesados, mas eles ajudam a gente a entender o que vai acontecer na Idade Média. E uma coisa muito importante também de dizer é que essas ideias sobre o ser, talvez a fonte mais antiga delas, e que é seguida por todos esses filósofos como Platão e Aristóteles, é Parmênides. No seu famoso poema, Parmênides define o ser. Ele diz que o não ser não existe, enquanto que sua definição de ser é fundamental para a ontologia ocidental. O ser se apresenta como eterno, inamovível, fora de qualquer noção de tempo e espaço. Perceba que essa noção aí é que vai se repetir em todos os filósofos que nós citamos posteriores a Parmênides. Certo? Então, importar esses conceitos vai afetar a teologia católica, mas de que maneira? Primeiro, a gente vai ver como eles concebem a natureza de Deus. Ou seja, na ontologia católica, como Deus é representado? Deus é apresentado como um ser impassível, ou seja, ele não tem sentimentos, ele não pode ficar feliz, triste, porque ele está acima disso, ele não é alterado pelas circunstâncias, ele também não foi gerado por nada, ele é um ser completamente sem princípio, sem um começo. Ele também é definido como atemporal, portanto ele está além do nosso tempo, como se vivesse uma esfera à parte. Ele é apático no sentido de não demonstrar sentimentos. Ele também é considerado inamovível, ele não se move. Ele é eterno, portanto ele não tem movimento. Ele é uno, ou seja, sua natureza é indivisa. Ele não tem conflitos. Ele também é incorpóreo. Todas as representações do corpo de Deus na Bíblia são enxergadas apenas como antropomorfismo, ou seja,
É a Bíblia tentando explicar em linguagem humana quem é Deus. Ele é invisível e totalmente outro. A gente não consegue se relacionar com ele diretamente, o que abre um grande precedente para aquela multidão de intercessores encaradas pelo catolicismo. Deu para perceber a influência do pensamento grego nessa concepção de Deus. Mas agora vem a Reforma Protestante no século XVI. A Reforma Protestante foi uma grande revolução, fez muito barulho, e a gente pode entender que foi feita uma ruptura com esse conceito de Deus, certo? Errado. Deus continua sendo visto basicamente da mesma maneira. Em termos de ontologia, nós não temos nenhuma nova compreensão a partir da reforma. Aqui eu estou me referindo à reforma magisterial. Quando a gente vai para as reformas radicais, a gente até poderia ver algumas diferenças, mas entre os reformadores magisteriais, essa tradição filosófica foi mantida. Vale lembrar que Lutero era um frade agostiniano, e também Calvino cita Agostinho muitas vezes. Portanto, a influência de Agostinho sobre esses dois pilares do protestantismo, da primeira e da segunda geração, se mantém. Certo, mas então agora vamos falar do movimento adventista. Como é que os adventistas entendiam a questão de Deus, da ontologia? Eles nunca utilizaram esse termo. Você nunca vai ler um artigo sobre percepções ontológicas. Os pioneiros adventistas, embora alguns deles tivessem sim formação, eles não utilizavam jargões filosóficos para expressar a sua teologia. Mas mesmo assim, eles fizeram considerações que a gente pode entender como tendo um valor, especialmente na construção do seu pensamento bíblico. Então vamos lá, como eles enxergam Deus? Em primeiro lugar, Deus é visto como sendo temporal. Eu já mencionei aqui diversas vezes no canal que Cruzier, especialmente no seu artigo The Law of Moses, menciona que a eternidade é muito mais dinâmica do que nós percebemos, porque ele entende que a profecia das 2.300 tardes e manhãs se cumpre no santuário celestial, ou seja, uma profecia de tempo se passa no céu, portanto, o tempo se passa no céu. O céu não é um lugar marcado pela atemporalidade, pelo contrário, o tempo de Deus é análogo ao nosso, o que não quer dizer que Deus seja afetado pelo tempo da mesma forma que as suas criaturas. Mas Deus não vive numa outra dimensão. Ele é o Senhor da história. Ele interage em todo momento com as suas criaturas. E, portanto, ele está situado e se situa dentro do tempo. Deus, portanto, também se revela de forma análoga àquilo que o ser humano pode perceber. Muitas vezes, utilizando-se para isso da figura de um mediador. Deus também é visto como um ser corpóreo. Eu gosto muito, no finalzinho do livro Desejado de Todas as Nações, em que Ellen White retrata a ascensão de Jesus e mostra que naquele momento, quando ele sobe aos céus, ele se encontra com o Pai e ambos se abraçam. Veja, esse abraço não poderia ser literal na percepção nem católica nem protestante clássica, porque Deus é um ser incorpóreo. Como ele poderia abraçar alguém? E para muitos também Jesus, assunto ao céu, teria um corpo glorioso e, portanto, não material. Como eles poderiam se abraçar? Sem corpo, sem mãos? Deus não tem nenhuma natureza física na concepção clássica católica e protestante. Esse texto poderia ser entendido como uma metáfora para alguns, mas dentro do pensamento dos pioneiros, aquilo que a Bíblia revela sobre o corpo de Deus, sobre a sua natureza física, embora seja distinta da nossa natureza física, é considerado de forma literal. Aliás, Deus só é invisível para nós, não por ser intrinsecamente invisível, mas porque existe o pecado que faz separação entre nós e Ele. Mas quando você considera o Jardim do Éden, na experiência do primeiro casal, Deus ia visitá-los, eles tinham contato direto com Deus. Imagina que privilégio? Então nós estamos falando aí de duas ontologias, de dois modelos completamente diferentes. Um modelo que é compartilhado por católicos clássicos e protestantes magisteriais e outro modelo bem distinto compartilhado pelos pioneiros adventistas. Entender a Deus de forma diferente afeta de forma direta a maneira como eu me relaciono com Ele. Afinal, como é que um Deus impassível poderia ser misericordioso? Como é que Ele poderia olhar para os seus filhos e se preocupar com eles? Como é que um Deus impassível poderia sentir as minhas dores? O Deus da Bíblia é tudo, menos impassível. Por isso que nós adventistas acreditamos num Deus que sim, está presente na história, é o Senhor da história e se relaciona diretamente com o seu povo. Mas vamos falar um pouquinho sobre a cosmologia, sobre a natureza. Quando a gente olha na concepção católica clássica,
existe a ideia de que esse mundo material é um mundo inferior. Mesmo antes da existência do pecado, o mundo já era considerado imperfeito só por ser material. Porque dentro do pensamento grego, e aí vai entrar a influência grega mais uma vez, aquilo que é material é sempre inferior àquilo que está em outro plano. Você vai se lembrar aqui, eu já citei isso várias vezes, o exemplo do mito da caverna proposto por Platão. No mito da caverna, aquilo que é a sombra é imperfeito, a realidade está lá fora. Aqui existe uma separação entre o mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo como nós conhecemos é apenas uma representação do mundo ideal, o mundo perfeito. Isso praticamente é agora transportado para a realidade do cristianismo. Você enxerga esse mundo aqui que Deus criou apenas com uma concepção imperfeita. A eternidade, sim, é que é perfeita. Mas esse mundo imperfeito, ele já está decretado para seguir o rumo que Deus estabeleceu para ele. Todas as coisas acontecem como Deus decretou, planejou. E, portanto, vai chegar o momento em que esse mundo físico, ele vai se aproximar, ele vai tender para a eternidade. O futuro dos santos é viver num mundo perfeito, eterno, onde eles serão seres incorpóreos, destinados a contemplar a Deus pela eternidade. Essa é a famosa beatificação. Você não tem, de novo, muita diferença aqui na concepção entre católicos, clássicos e protestantes magisteriais. Eles também, com algumas leves modificações, enxergam que esse mundo é imperfeito. Embora Lutero e Calvino tenham percebido que sim, na criação, Deus, quando disse que estava fazendo algo e aquilo era bom, ele estava literalmente dizendo que a sua criação era boa. Então existe aqui uma leve aproximação daquilo que a Bíblia diz. Mas os paradigmas que estavam na mente deles são tão fortes que alguns princípios ainda são mantidos. Quando a gente olha, então, para a concepção dos pioneiros adventistas, o que eles imaginavam? Eles entenderam que o mundo foi planejado por um Deus que vive no tempo, de forma análoga às suas criaturas. E dentro do universo moral, existe um conflito originado pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, esse mundo tem marcas do pecado. É isso que o torna imperfeito. Não é uma imperfeição intrínseca. Ele não saiu das mãos do seu Criador como um produto com alguma falha de qualidade. Pelo contrário, ele era perfeito, mas hoje ele se tornou imperfeito. Esse mundo também, ele não está planejado para acontecer todas as coisas de acordo com a providência de Deus, porque existe um livre-arbítrio. O universo faz sentido porque Deus criou seres livres para interagir com eles. Então, nesse vídeo até agora, nós falamos um pouquinho sobre como grupos cristãos diferentes enxergam quem é Deus, como eles imaginam coisas diferentes sobre a criação de Deus, e agora nós vamos falar como esses mesmos grupos entendem o ser humano. A primeira coisa importante é que, por pensamento católico clássico, Deus é entendido como um ser dicotômico, porque ele possui duas partes importantes: corpo e alma. A gente sabe que também esse homem experimentou a queda por permissão ou por decreto do próprio Deus, tornando sua condição completamente propensa ao mal a partir do chamado pecado original. E esse pecado original afeta a todos. Deus considera todos culpados pelo pecado original. E aí, ao longo da história do cristianismo, tem várias versões e explicações por que Deus teria, então, essa culpabilidade lançada sobre nós que nem estávamos ali no Jardim do Éden. No protestantismo magisterial, você tem essa mesma ideia com o agravamento de que agora nós vivemos a depravação total. Ou seja, nós não temos sequer condições de escolher entre o bem e o mal, uma vez que fomos afetados pelo pecado. Nós estamos lançados numa condição miserável em que nós só podemos fazer aquilo que é mal. Mas Deus então escolhe salvar alguns, e aí entra o chamado decreto da dupla predestinação. Existe aqui um vídeo no canal, uma série na verdade, onde eu falo sobre a predestinação. Então eu não vou me estender muito sobre predestinação nesse vídeo, apenas vou deixar claro que quando a gente fala de predestinação, Deus está escolhendo alguns e escolhendo no lugar deles, fazendo com que eles queiram o bem, programando-os para serem salvos, uma vez que eles próprios não têm mais livre-arbítrio. Ao mesmo tempo, Deus está manifestando a sua justiça sobre outros, a quem ele decidiu condenar por causa dos pecados deles. É até curioso, porque o pecado acaba sendo fruto da própria criação e da escolha de Deus, uma vez que Deus permitiu o pecado e decidiu salvar apenas alguns. Mas no pensamento adventista é completamente o contrário, porque o ser humano ele foi criado como um ser integral. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 2,
que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, verso 7. O homem também foi dotado de livre-arbítrio, ele poderia escolher ou o bem ou o mal. E o mau uso do livre-arbítrio é que trouxe a situação de rendição ao pecado. Mas a gente não está falando aqui de culpabilidade hereditária. Mas, pelo contrário, o ser humano ele tem a tendência ao pecado. Ele só é considerado agora culpado de fato quando ele segue a sua inclinação e, por escolha, decide então fazer aquilo que é errado. Ao mesmo tempo, Deus envia sobre a terra o seu Espírito, provendo graça suficiente para que todos os seres humanos, se quiserem, aceitem o plano da salvação. Essa é a chamada graça preveniente, a graça enviada para preparar o caminho para que o ser humano consiga enxergar a possibilidade de aceitar a salvação. E é claro que uma vez numa experiência com Deus, o homem pode continuar seguindo nessa experiência ou se afastar. Todo o processo de salvação depende dessa interação da vontade do ser humano em se abrir à influência do Espírito Santo. Então, nesse vídeo aqui, a gente falou um pouquinho sobre as pressuposições e como elas afetam a compreensão teológica. Não dá para dizer que todos os cristãos acreditam na mesma coisa e que igreja é tudo igual e que todos servem ao mesmo Deus, porque concepções diferentes sobre Deus acabam afetando o nosso entendimento e o nosso relacionamento sobre Ele. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, existe um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o livro da vida, e especialmente como os católicos enxergam a respeito desse livro e o que realmente a Bíblia fala sobre ele. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a revolução da teologia adventista, por que ela se tornou uma teologia tão diferente, eu falo nesse outro vídeo aqui sobre a descoberta da mensagem do santuário. Quais os motivos que os pioneiros adventistas tinham para acreditar que Jesus estava realizando uma obra no santuário, um ponto inicial que afetou toda a sua teologia. Essas duas recomendações vão ficar para você no final desse vídeo e assim você também vai estar nos ajudando assistindo o conteúdo que a gente produz por aqui. Um forte abraço, vejo você daqui a pouco em um desses dois vídeos. Deus abençoe você.